Olá, queridos. A palavra de Deus hoje está no Salmo de número 57, primeiro verso, que diz o seguinte: Sê misericordioso para comigo, ó Deus, sê misericordioso para comigo, pois minha alma confia em ti. Sim, na sombra das tuas asas eu farei o meu refúgio, até que essas calamidades tenham passado. Irmãos, na realidade, essa é uma expressão maravilhosa de Davi, essa expressão desse Salmo 57. É um texto muito importante. Ele começa com a expressão de Miquitão. Vai compor os 5 salmos que vai do 55 até o Salmo 60. E ele vai terminar no Salmo 142, quando Davi encerra essa proposta. Essa palavra Miquitão ela tem um significado muito importante, porque ele vai traduzido como algo precioso, algo de muito valor. E a Septuaginta ela trouxe uma transliteração, um significado dessa palavra mictão, como se fosse escrito em tablete, né? Algo que fica gravado. Por tão precioso esse escrito, que as pessoas entendem que ele tinha que ser algo que tinha que ser gravado, né? Porque o sentido da palavra Miquitão é dourado, dourado e precioso. Então, gravado em ouro, escrito em algo que pudesse ficar marcado eternamente. E esse salmo Davi escreve, esse 57, quando ele estava fugindo de Saul. E essa fuga de Davi fez ele passar momentos muito difíceis. Antes dele assumir o governo, ele causou muito ciúme a Saul, até pelo fato do próprio Davi ter sido um pastor de ovelhas, e nesse processo de apacentar ovelhas, ele acabou atraindo o coração de Deus para si, e isso levou Davi ao palácio de Saul. E ali começou a acontecer uma trajetória que mudou totalmente a vida de Davi. E um dos episódios grandes que muitos de nós falamos muito sobre ele é a questão do Golias, que o Davi enfrenta debaixo da graça do pai. E isso causou ciúmes em Saul. Então esse salmo de Davi é um salmo que vai falar de Davi na fuga, né? Essa fuga que ele teve de Saul. E ele tentou na sua trajetória se aliar com algumas pessoas, como o rei Aques, como outras pessoas que ele achou importantes, até os sacerdotes menos Enoque, que foram assassinados por Saul. Isso mostra o espírito violento de Saul e também a expectativa de que Saul não estava disposto a poupar ninguém nessa sua busca. E o Davi não tinha assim um exército com ele para poder o guardar. E ele fugia. Mas a confiança de Davi estava colocada no Senhor. Então, quando ele escreve o Salmo de número 57, começando aí pelo 55 e até o 60, é um processo que ele está vivendo fugindo. E quando ele chega na caverna de Adulão, o Salmo não fala diretamente sobre a caverna de Adulão, mas todos os estudiosos, os eruditos da palavra, acreditam que Davi estava vivendo esse momento de refúgio nesse lugar que Adulão. Esse lugar foi um lugar que Davi precisou fugir para se livrar da perseguição de Saul. É uma cidade que está nos termos das terras dos cananitas, né, no Canaã, e ficava nos territórios de Judá também, essa cidade, que é uma cidade muito designada na palavra de Deus. Provavelmente Adulão ficava localizado entre Gate e Hebron, mas era uma caverna que se refugiava Davi. E ali se ajuntou 3 grupos de pessoas a Davi, além da família que foi vê-lo, mas se ajuntou ali um grupo de pessoas que eram as pessoas endividadas. Né? Essas pessoas talvez sejam pessoas que contraíram dívidas e não tinham condição de pagar essas dívidas, e para não morrer na mão dos credores, eles acabaram fugindo para poupar a própria vida delas. E também, como Davi, acharam refúgio em Adulão. Esse é um grupo de pessoas também que fugiram nessa proposta de tentar preservar a sua própria vida. Eles então acabaram fugindo e achando aporte justamente nessa situação que é Adulão. O segundo grupo era formado por homens que estavam em aperto, né? Aperto porque estavam sendo perseguidos
e elas, como Davi não tinha ninguém para defender, porque lutar contra o rei era um grande desafio, e elas então fugiram para Adulão como se fosse uma forma de se proteger também da vida, né? Proteger a vida delas, as pessoas que estavam em aperto. E também tem um outro grupo de pessoas, que é esse grupo, terceiro grupo, que era formada por pessoas que estavam amarguradas de espírito. Então, queridos, quando Davi fala que ele se abrigaria debaixo das asas do Senhor até que as calamidades se passem, calamidades esses infortúnios que vêm sobre nós no momento que nós não estamos preparados, né? Davi, ele não tinha nenhum projeto para passar por uma calamidade dessa, até porque a origem dele era uma origem muito simples. Ele não era uma pessoa de guerra, ele não era um valente de guerra, ele não era uma pessoa assim de projeção. Ele era um camponês, podemos dizer assim, um cuidador de ovelha, e não projetava, eu creio que nem de longe, passar por essa situação que ele passou, mas acabou acontecendo isso na vida dele. E por mais que ele fosse uma pessoa influente, como a gente conhece a história de Davi, naquele momento ali, o que se valeu, o que pôde protegê-lo foi justamente ele ter colocado a confiança no Senhor, e várias vezes ele falou isso. Ele expressou com muita clareza que mesmo ele preso, escondendo e fugindo, ele não cessaria de louvar e adorar o nome do Senhor. Então essa palavra para você nesse dia é essa palavra de esperança, que por mais que as calamidades estejam assolando e apertando e nos intimidando e nos colocando frágeis, né, como somos, que a nossa confiança esteja posta em Deus, que a nossa esperança esteja colocada no Senhor, e nele nós possamos fazer o nosso lugar de refúgio, e ali nos abrigarmos até que as calamidades passem. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.